Olá pessoal, preparados para mais uma aula? Vamos seguir em frente com o nosso assunto. Qualquer dúvida deixe nos comentários, procurem ler também, certo? Não fiquem só presos às nossas videoaulas. É muito importante que vocês procurem outras fontes também, até serve para questionamentos futuros. O assunto de hoje é rede local virtual, ou mais conhecido como VLAN. Vou tentar manter essa agenda com vocês. Hoje será uma aula um pouco mais simples e mais rápida devido ao assunto. Primeiro tópico a tratar é a desvantagem de LANs convencionais. Depois uma definição de VLAN, a vantagem da VLAN, VLAN em ambientes multicomutados, tronco de VLAN e um ponto específico que é roteamento entre VLANs com o uso de roteadores. Vamos analisar esse cenário. Se nós percebermos, neste cenário, nós temos ao todo aqui 3 computadores. Este switch, este outro switch, este switch. 3 computadores na área de acesso. Na área de distribuição, um quarto computador. E por último, aqui na parte externa, na borda da rede, um roteador. Se percebermos, eu tenho esse computador ligando todos os computadores da engenharia. Esse, ciência da computação, e esse outro, engenharia de sistemas. Eles todos estão ligados a um computador. Então, se vocês prestarem bastante atenção, todo o fluxo de informação, ele caminha para esse switch principal. Por que isso? Lembrem, quando não se conhece, quando o dispositivo remetente não conhece o dispositivo de destino, ele manda uma informação em broadcast, que é lá do protocolo ARP, para saber qual o MAC desse dispositivo. E essas informações broadcast é o que polui a rede, é o que aumenta o tráfego da rede. Portanto, tudo que se caminha em broadcast, ele só faz aumentar o tráfego da rede. Isso fazendo com que os nossos dispositivos de camada 2, os switches, eles fiquem às vezes até sobrecarregados com informações necessárias. A VLAN, a nossa virtual LAN, ela vem exclusivamente para poder melhorar esse desempenho dessa rede e organizar algumas coisas da rede que não é possível em si, simplesmente utilizando computadores simples. Qual a desvantagem de ter uma rede daquele tipo? Falta de isolamento de tráfego. É o primeiro. Se percebermos, aqui, nós temos o seguinte. O setor de engenharia elétrica, o setor de ciência da computação e o setor de engenharia de sistemas. Se nós percebermos, tudo está trafegando em torno desses 4 computadores. Então, vamos dizer que, porventura, tem um aluno que está em engenharia de sistemas e outro que não gosta desse aluno que estuda engenharia elétrica. Se, porventura, esse aluno aqui utilizasse o software que a gente conhece como Wireshark para ficar monitorando todo o tráfego, era possível ele conseguir monitorar o tráfego desse computador onde o aluno que ele não gosta está navegando. Porque todas as informações passam por todos os computadores. Então não há isolamento dos setores. Esse setor não trabalha só com os dispositivos desse setor. Este outro setor também não trabalha com os dispositivos apenas desse setor. Então todas as informações são compartilhadas. Uso ineficiente dos computadores. Como já bem frisei, nós temos o seguinte. Tudo que se trafega aqui joga para esse principal. E tudo que se trafega aqui joga para esse principal. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplo de 3. Mas imagine em uma empresa que tivesse 10 setores. Todos ligados nesse computador principal. O tanto de informação que ele ia gastar só com informação de broadcast, multicast, que não teria nem interesse que os outros setores soubessem, ia só aumentar o processamento dele. E isso faz com que caia o desempenho dos computadores. Ele não tem um desempenho adequado. O último, gerenciamento de usuários. Uma outra desvantagem, eu não posso controlar, por exemplo, quem acessa a rede de engenharia, como também não posso controlar quem acessa a rede de ciência da computação. Isso
traz até falhas de segurança. Porque pode, através da rede de ciência da computação, capturar informações que poderiam ser até sigilosas de projetos de engenharia elétrica. E isso é uma falha de segurança devido a um simples gerenciamento de usuários. Definição de VLAN. As VLANs oferecem uma maneira de agrupar os dispositivos dentro de uma LAN. As VLANs são baseadas em conexões lógicas em vez de conexões físicas. Ou seja, se nós percebemos aqui, se analisar, a gente pode agrupar, aqui eu estou dando exemplo nessa imagem, de 3 computadores, 3 a 3 aqui, agrupar eles dentro de um único dispositivo suíte de camada 2. Isso através de forma de software, ou seja, através da parte lógica, nada da parte física. Então aqui na realidade eu estou fazendo simplesmente agrupando dispositivos. Na teoria, cada dispositivo vai pensar que está em uma rede separada, porém não, estão usando o mesmo suíte. Então teoricamente compartilham do mesmo dispositivo, certo? Mas para o dispositivo em si, para o computador, ele acha que está em uma rede separada, com cada um com seu computador. Quais as vantagens de utilizar VLAN? Redução de dispositivos. Que dispositivos são esses? O uso de computadores. Ou seja, se eu pegar, eu poderia, aqui eu estou dando um exemplo de 3 subredes, que no caso cada um está usando um computador, um suíte. Se eu usar VLAN, como só são 3, e eu pegasse um suíte de 24 portas, daria tranquilamente para colocar esses 9 computadores em um único suíte, utilizando VLAN. E cada VLAN, ela criaria independentemente uma LAN, cada uma, mas estaria trabalhando em cima de um único suíte. E eu não precisaria desses 3. Então, a economia no projeto de dispositivos. Redução do domínio de broadcast. Lembra que eu disse a você, se eu não tiver, por exemplo, VLANs, todas as informações de broadcast trafegam por todos os dispositivos. Toda a informação de broadcast trafega por todos os dispositivos. Aí o pessoal poderia dizer, não, mas se eu colocar um roteador em cada LAN, aí fica a critério, você vai gastar um pouquinho mais, sendo que poderia resolver simplesmente utilizando VLAN. Um outro ponto, melhora o desempenho da rede. Com certeza. Por quê? Porque no final das contas, de vez todas as informações desse aqui passar para uma outra rede e cada computador ter que processar essa informação, por exemplo, um protocolo ARP, nós lembramos das aulas anteriores, que ele faz o quê? Ele manda uma question, certo? Um request, perguntando de quem pertence aquele IP. Isso na intenção de quê? De capturar o MAC da máquina que é responsável por aquele IP. Então, todas essas outras máquinas, se não existisse VLAN, todas essas outras máquinas iriam processar essas informações. Então, só aumentando o processamento dos dispositivos na rede. A partir do momento que você restringe o grupo que irá processar a informação, então você também alivia a carga de processamento nos dispositivos da rede. E isso melhorando o desempenho dela. Facilita o gerenciamento. Tranquilamente. No caso aqui, por exemplo, eu configuraria esse dispositivo para estar na LAN 1. Esse outro dispositivo na LAN 1. Se porventura um desses dois dispositivos que eu configurei para a LAN 1 fosse conectado na LAN 2, ele não permitiria o acesso. Por quê? Porque como eu fiz uma restrição que estes dispositivos estavam configurados apenas em uma VLAN, em uma LAN, eles não vão conseguir se cadastrar na outra automaticamente. E isso facilita o controle de dispositivos na rede. Vamos entender como é que funcionam as VLANs em ambientes comutados. Em ambientes comutados, eu poderia pegar esse switch aqui, de 16 portas, certo? 16 portas.
e fazer uma separação e dizer o seguinte, ó, da porta 2 à porta 8 pertence à VLAN de engenharia elétrica. Da porta 9 até a porta 15, ela pertence à ciência da computação. Isso eu já separo o switch como se estivesse separando meio a meio, né? E os dispositivos que estão conectados em cada uma só se comunicam entre eles. E neste caso aqui, o switch já identifica que todo dispositivo que esteja na porta 2, ele pertence à VLAN de engenharia elétrica. E todo dispositivo que eu cadastrar na porta 9 pertenceria à rede de ciência da computação. Um detalhe aqui, eu deixei separados portas 1 e 16 para futuras comunicações. Para quê? Vamos dizer que porventura eu pegasse um outro switch. Esse outro switch eu tivesse, vamos pegar aqui, deixa eu ver, 4, 6, 8 portas. Eu quisesse colocar mais computadores aqui. E eu quero que esses computadores se comuniquem com a VLAN de engenharia elétrica. Vixe, Maria, eu teria que, porventura, cadastrar cada um aqui? Não, simplesmente eu faço a comunicação, vamos dizer, desta porta com a 1. E como é que funcionaria esse tráfego aqui? Então, tudo que se passasse da porta 1 para esta porta seria pertencente à engenharia elétrica. E eu teria que pegar um cabo para cada um aqui e poder comunicar? Não, nós iremos ver à frente como é que é feita essa comunicação entre dispositivos. Vamos pensar aqui e ver como é que é feita entre dispositivos. Acompanhe comigo. Lembra que eu tenho um switch de 16 e um switch aqui de 8. Uma solução, essa primeira solução, que não é a, vamos dizer, a mais aconselhável. Você poderia dizer o seguinte, eu quero comunicar o pessoal dessa VLAN aqui, nota dessa VLAN um pouco mais cinzenta, desses dispositivos, com os dispositivos da outra VLAN, que estão no outro switch. Como é que você faria? Comunicaria essa porta 16 com a porta 1 do outro switch, de 8 portas, e a de 8 portas eu comunicaria, como ele fez aqui, com a 1 da outra porta, da outra VLAN. Aí vocês me perguntariam, mas e aí, no final das contas, a gente só estaria fazendo uma redundância, só uma redundância. Ou seja, simplesmente aqui só aumentando o número de cabos, passando de um switch para o outro. Existe uma função bem simples, que é a função do link tronco, ou seja, da porta tronco, onde ela é responsável por interligar normalmente dispositivos comutadores, ou seja, dois switches. Como? Todas as VLANs têm acesso a essa porta. Então, aqui, entre este dispositivo, vamos dizer desse dispositivo A, e aqui o dispositivo B, vou só fazer bonitinho aqui, pessoal. Esse B não ficou muito bacana, não ficou muito Michael Jackson. Pronto. Esse dispositivo A quer se comunicar com esse dispositivo B. Então, todas as VLANs que tem no dispositivo A irá passar para o dispositivo B através desse link tronco, que a gente chama de entroncamento. E se nós percebermos, cada porta desse outro switch de 8 possui, vamos dizer, VLANs específicas. Então, se eu não tivesse essa comunicação entre as VLANs, nessas duas portas desse link tronco, não seria possível o dispositivo que está aqui na porta 4 se comunicar com o dispositivo que está na porta 10 do switch A. E também não seria possível o dispositivo que está na porta 6 se comunicar com o dispositivo que está na porta 4 do switch A. Então, o entroncamento ele permite que todas as VLANs passem de um switch para o outro. Aí vocês poderiam estar pensando aí na cabecinha de vocês. O Gustavo está falando em VLAN, VLAN, VLAN. E como é que um dispositivo sabe que tal porta pertence a uma VLAN e tal outra porta pertence a outra VLAN? Isso surge através do protocolo 802.1q. O I3E ele realizou uma implementação, lançou uma norma, uma RFC, que ela traduz todo o protocolo 802.1q. O que é que ele faz? Simplesmente,
ele adiciona mais 2 quadros, certo? Mais 2 quadros no Ethernet, no protocolo Ethernet. Faz simplesmente o quê? Ele adiciona um campo que é de controle de informação de rótulo e um campo identificador. O campo aqui identificador normalmente vai da porta da identificação 2 até a 1002. E aqui são as VLANs padrões, as VLANs mais comuns. Da 2 a 1002. Ou seja, quando eu chegar aqui e configurar e dizer, nesse ponto aqui é a VLAN 2. Então, lá no switch que implementa esse protocolo, ele vai toda vez verificar o quê? Detalhe. Se eu estou tratando com comutadores switch, isso aqui é a implementação na segunda camada, na camada de enlace, certo? Ele pega lá o quadro, lembra lá, quadro, ele acrescenta esses 2 campos e coloca aqui a identificação, certo? O identificador do protocolo. Aqui no caso de identificação, o switch ele vai abrir o quadro e verificar. Isso aqui pertence à VLAN da camada, a VLAN 2. Então, ele começa a separar o fluxo de informação. Então, só quem pertence à VLAN 2 receberia o quadro aqui, de acordo com como eu estou colocando dessa maneira. Certo? E esse outro ponto aqui, o controle de informação, seriam informações do tipo para você dar prioridade ou não a um tipo de pacote. Qual é o detalhe? Como eu estou dizendo a vocês. Neste switch aqui, por exemplo, vamos dizer que essa primeira parte aqui do switch pertence à VLAN 2. E essa outra é a VLAN 4. Certo? Aí vai fazer o seguinte. Esse switch A, ele sabe muito bem, as portas de 2 a 8 pertencem à VLAN de número 2. As portas de 9 a 15 pertencem à VLAN 4. Então lá dentro dos pacotes, dos quadros, vai estar marcado 2 e 4. Na porta tronco, ela vai passar todos os tráfegos, diferentemente das outras portas. E quando chega no switch B, ele vai distinguir e ver, o 2 vai encaminhar para a porta 2 e a 4 vai encaminhar para a porta 4. Então, detalhe, no switch da onde a informação está saindo, ou seja, o switch remetente, ele encapsula a informação das VLANs, colocando 2 e 4. E no switch destinatário, no receptor, ele abre o quadro e verifica de qual VLAN pertence aquela informação. E assim destina as informações para as portas adequadas, as portas certas. Vamos fechar aqui com um único tópico, que é o roteamento entre VLANs com o uso de roteadores. É um tópico interessante, por quê? Imagine, porventura, que eu tenho aqui dispositivos numa VLAN marcada com 10 e a outra VLAN marcada com 30, dentro lá do quadro. E eu quero que essas VLANs se comuniquem entre si de tal maneira que isso não passe de tal maneira que quem não faça esse encaminhamento seja o quê? O nosso switch. Seja alguém totalmente responsável por roteamento, que no caso aqui vai ser o nosso roteador. Esse tipo de informação ele usa, porventura, vamos dizer um exemplo, você pode ter 2 táticas. Uma, você poderia usar 2 cabos e fazer de que maneira? Aqui no switch. Colocar um cabo na porta da VLAN 2 e colocar outro cabo numa porta da VLAN 4 e o switch aí iria fazer o roteamento. É uma solução. Tem outra solução, bem mais, vamos dizer, robusta, pelo fato de que você usa um único cabo. Vamos dizer que eu não tenho disponibilidade de 2 cabos para colocar nesse switch. Não tenho 2 portas, tenho uma única porta só. Nesse caso aqui, eu vou usar o roteamento utilizando um roteador, que neste caso aqui, ele vai fazer a comunicação entre as 2 redes. Ele irá simplesmente compreender o protocolo 802.1q, ou seja, o protocolo de VLAN. Ele irá ter a capacidade de desenquadrar, ou seja, de tirar os dados dentro do quadro, verificar que
que os dados da VLAN 3 querem se comunicar com os dados da VLAN 10 e assim rotear a informação, como se fossem duas redes diferentes. Ou seja, para esses dois dispositivos aqui, PC1 e PC3, é como se cada um tivesse um switch e eles estão ligados a um único roteador que vai fazer o roteamento. Ok? Então, pessoal, até mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato, deixa um comentário, pergunte, pode ser aqui no Google Classroom ou se não lá no Slack. Ok? Até mais, pessoal, e paciência, vai dar tudo certo no final.